Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos fazer uma aula específica sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Ledu, para que serve isso? Vamos mostrar tudo isso para você. É importante, nesse momento, você curtir, compartilhar e comentar, que são aqueles três Czinhos fantásticos que nos ajudam a melhorar o nosso canal e entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, ok? Fique comigo até o final do vídeo, que no final, agora no começo, eu vou te mostrar as fórmulas, mas no final eu vou te mostrar como chegamos a essa fórmula. É importante saber de onde que veio, é muito importante ter esse conhecimento. Tudo bem? Então vem comigo, vamos começar aqui falando lei do cosseno e lei do seno, para que serve, onde que eu uso. Vamos lá. Lei do cosseno, diferentemente de seno, cosseno e tangente que a gente aplica num triângulo retângulo, aqui nós estamos falando de um triângulo qualquer, tá? Então essa lei do cosseno, ou a própria lei do seno, vai ser utilizada quando? Quando um triângulo não for retângulo. Começa por aí. Porque senão, se ele for retângulo, a gente usa aquelas razões que a gente já conhece. Bom, vamos lá. Como é que é a lei dos senos? Nós vamos ter aí os lados, né, do triângulo e provavelmente um ângulo vai ser dado. Quando eu tiver dois lados que foi dado no problema e um ângulo que foi informado no problema, a ideia é utilizar a lei dos cossenos, ok? Tá. Como é que vai ser isso, Ledu? Na verdade, aparece aí três formulinhas que eu vou mostrar só uma fórmula e com essa a gente vai resolver todos os nossos problemas. Sempre vou olhar para o ângulo e o ângulo dado, ou o ângulo que eu quero calcular, seja o que for, mas eu vou olhar para o ângulo. Quem estiver de frente para ele, ele vai estar na minha fórmula aqui isolado, ó. E os outros dois lados vão participar desse processo. Então, como é que funciona aí a lei dos cossenos? É como se fosse um Pitágoras, ó. O quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, o quadrado do lado que está de frente para o ângulo, que eu estou conhecendo ou que eu vou calcular, é igual à soma dos outros dois lados. Porém, isso aqui é mentira, ou seja, não é um triângulo retângulo. Então, vai ficar 2BC cosseno A. Para você guardar essa formulinha aqui, eu vou usar uma canção Hey Jude para ver se você guarda. Então, olha só. Ain't you, B2 mais C2, menos 2BC cosseno A. Essa é a lei do cosseno que vem fazer você cantar para lembrar. Ah, curtiu? Então, olha só. A quadrado igual a B quadrado vai ser quadrado menos 2BC, que é a multiplicação dos dois termos aqui, dos catetos, né? Como se fosse cateto, mas não são, vezes o cosseno do ângulo que está de frente para ele. Ledu, e se fosse o B, né? Se fosse o B quadrado, seria a mesma coisa, ó, B quadrado, só que eu estou olhando para esse ângulo, então ficaria B quadrado igual a soma desses dois quadrados menos 2 vezes AC, ou seja, é besteira a gente ficar guardando várias formas. Eu guardo só uma. Qual que é a regra do jogo? Olha para o ângulo, olhou para o ângulo, quem está de frente para ele, é ele que fica isolado, tá? Então, quando é que eu vou usar a lei do cosseno? Interessante usar quando os dados forem fornecidos para nós, dois lados e um ângulo, tá bom? Já a gente vai fazer exercício e já vai entender melhor isso. Vamos falar da lei dos senos agora, e aí a gente depois trabalha todos os conceitos. O que é a lei dos senos? De novo, é válida quando a gente tem um triângulo qualquer. E aqui na lei dos senos tem uma característica bastante interessante, é que, por exemplo, eu poderia inscrever esse meu triângulo numa circunferência de raio R, e eu consigo, conhecendo o lado e o ângulo, consigo até calcular a medida desse raio. Loucura, Edu. Então mostra para mim como é que funciona. Olha só, eu vou sempre pegar o lado, a medida do lado, e vou dividir pelo seno do ângulo que está de frente para ele. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo A. Se eu pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo A, essa razão é igual a pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo B, que é igual a pegar o C e dividir pelo seno do ângulo C, que é igual ao diâmetro, ou que é igual a 2 vezes o raio. Nossa, que loucura, Ledu! Aqui eu consigo calcular raio de uma circunferência que está circunscrita ao meu triângulo, somente conhecendo o lado e ângulo. Loucura! Quando é que eu vou usar a lei dos senos? Quando que é interessante usar a lei do seno? Quando o problema me der dois ângulos e a medida de um lado.
Isso aqui é sugestão, tá? Para utilização. Você pode até utilizar lei do seno e cosseno em qualquer momento, mas como sugestão seria interessante fazer isso. Vamos fazer agora alguns exercícios e entender melhor como é que funciona essa questão aí de lei de seno e cosseno. Vamos pegar um exemplo então aqui. Nós temos um triângulo que foi dado a medida de dois lados, 6 centímetros e 10 centímetros, o ângulo entre eles 120 e ele quer calcular a medida do terceiro lado. Então, veja bem, foram dados dois lados e foi dada a medida de um ângulo. Que lei que eu devo usar? Seria interessante aqui usar a lei do cosseno. Por quê? A lei do seno ficaria um pouco complicado nesse momento fazer, porque eu não conheço a medida desse ângulo e também não conheço a medida desse outro ângulo. Então, dividir medida de lado por ângulo eu não conseguiria resolver. Então, aqui, lei do cosseno sai legal. Bom, como é que eu vou montar o nosso exercício? Qual a primeira coisa que a gente faz? Olha para o ângulo que foi dado, o que eu quero calcular, e quem estiver de frente para ele, a gente coloca ele ao quadrado, tá? Ledu, bateu com a variável, só bateu com a variável, estou calculando ela, mas não quer dizer que seja ela. Por exemplo, se tivesse dado esse ângulo, quem ficava isolado era o 6 quadrado. Guarda sempre isso, ok? Bom, agora é só pegar o 6 ao quadrado mais o 10 ao quadrado, como se fosse Pitágoras, mas não é. Então, mentira. Então, agora vai ficar 2 vezes 6 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo de 120. Pronto, beleza. E agora, como é que eu resolvo isso, Ledu? Agora é continha mesmo. Vai ficar x quadrado, 36 mais 100, menos 2 vezes esse 6 dá 12 vezes 10 dá 120, vezes o cosseno de 120. Ledu, cosseno de 120 eu não sei quanto é. Olha só, cosseno de 120... Isso aqui é uma formulinha, tá? Vou colocar aqui, ó. Cosseno de um ângulo qualquer sempre vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos x. Ledu, de onde você tirou isso? Lá de razões trigonométricas, lá da trigonometria, que tem um cardzinho depois para você assistir uma aula sobre essa questão do ciclo trigonométrico, como é que eu faço. Mas aqui vamos guardar a informação. Sempre o cosseno de um ângulo é menos o cosseno de 180 menos x. Então, vamos lá. O meu ângulo é 120. Então, vai ser menos o cosseno de 180 menos 120. Então, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Ledu, quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 120 vai ser menos meio. Que nós vamos utilizar aqui na nossa fórmula. E eu vou colocar entre parênteses, porque vai ter uma guerrinha de sinal aqui. Então, quanto vai dar o meu x quadrado? Isso dá 136 mais metade de 120, isso aqui dá 60. Então, o meu x é a raiz quadrada de 196. Logo, quanto vale isso aqui? Vai dar 14. E matamos o exercício. Ledu, só como curiosidade, como é que eu tiro a raiz quadrada de 196 se eu não souber de cabeça como que eu resolvo isso? Então, vou dar uma dicasinha para você. Você vem aqui, sempre elimina o penúltimo número. Tira a raiz quadrada de quem sobrou na unidade. 6. Não tem exato. Se não tem exato, você copia. E agora você vê o que falta para chegar em 10. Então, 6 para chegar em 10, 4. Agora você vai tirar a raiz quadrada do número 1. Raiz quadrada de 1 é o mesmo. Então, você vai colocar 1 aqui e 1 aqui. Observe, a minha resposta é ou ela é 16 ou ela é 14. Como é que eu vou descobrir qual é? Então agora você vem e fala assim, bom, raiz quadrada de 1 é 1 que você calculou. Quem que é o consecutivo de 1? É o 2. Multiplica então 1 vezes 2 dá 2. E agora você faz uma comparação. O número 1, ele é maior ou ele é menor que 2? O número 1 é menor que 2, então a solução é o 14. Percebeu? Então tá aí, essa é uma maneira da gente usar a lei do cosseno. Vamos agora ver como que a gente pode usar a lei do seno. O exercício diz o seguinte, dado um triângulo qualquer, cujas medidas são um lado raiz de 2 centímetros, a outra medida 2 centímetros, existe um ângulo aqui de 30 graus e existem outros dois ângulos aqui de beta e alfa. E eu quero saber, na verdade, qual é a medida desse ângulo beta. Aí vem a pergunta, Ledu, qual que é interessante utilizar? A lei do seno ou do cosseno? Veja bem, a lei do cosseno diz que quando eu tenho dois lados e um ângulo, é interessante utilizá-la. Porém, o que eu quero achar não é a medida do terceiro lado. Observe,
eu não quero achar a medida desse x, porque com dois ângulos e um lado, né, com dois lados e um ângulo, o terceiro lado fica fácil de achar. Mas o que eu estou querendo encontrar, na verdade, é a medida de um ângulo. Então, provavelmente, a lei do nosso seno aqui vai ser melhor. Por quê, Edu? A lei do seno diz que eu vou utilizar quando os dados do problema forem me dar dois ângulos e um lado, certo? Mas, Edu, ele não me deu dois ângulos, está me dando um só. Mas perceba que aqui eu consigo calcular, por exemplo, se eu pegar aqui o número 2, ele está de frente para qual ângulo? Alfa. Então eu vou escrever aqui, ele está para seno de alfa. Assim como raiz de 2, que é a medida do outro lado, está para o seno de 30. Percebeu? Eu estou com uma incógnita só aqui e eu consigo calcular o valor do ângulo alfa. Se eu consigo calcular o valor do ângulo alfa, então a soma dos ângulos internos é 180, eu mato o beta. Entendi, Ledu. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. Como é que funciona isso? Eu vou multiplicar em cruz, são duas razões, numa proporção, então eu vou multiplicar isso aqui em cruz. Então vai ficar assim, ó, seno de alfa é igual a 2 vezes o seno de 30, e o raiz de 2 passaria multiplicando. Então, ele vem para cá, ó, dividindo, entendeu? Ó, raiz de 2 vezes seno, 2 vezes seno. Então, esse seno sozinho seria 2 vezes seno de 30, dividido por raiz de 2. Observe, então, que o seno do alfa vai ficar 2 vezes seno de 30 é meio, dividido por raiz de 2. Automaticamente, quanto vai dar o meu seno do ângulo alfa? Olha só, esse 2 aqui cancela com esse 2, e aqui eu ficaria com 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Mas, Edu, qual que é a raiz de 2? Eu posso deixar embaixo? Não posso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos racionalizar. Ó. Vamos multiplicar por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Observe que o meu seno do ângulo alfa vai ficar raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é 2 vezes 2, que é 2. Automaticamente, qual é o ângulo que eu sei que o seno da raiz de 2 sobre 2? O ângulo é 45 graus. Agora, para achar o beta ficou mais fácil, porque eu sei que esse ângulo aqui é 45. Então, veja bem, 45 mais 30 mais o ângulo beta tem que dar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Então, o meu ângulo beta vai ser 180 menos 75, logo meu ângulo beta é 105 graus e está resolvido. Aí você me pergunta, Ledu, mas eu poderia usar a lei do cosseno? Poderia. Eu poderia aqui, ó, usar a lei do cosseno, achar esse lado, né, pela lei do cosseno, e aí eu iria encontrar o ângulo beta depois fazendo a lei do seno. Então eu teria dois trabalhos. Eu teria que ter dois trabalhos, não tem jeito. Aqui é um trabalho só. Só um detalhe. Edu, se eu fosse calcular pela lei do cosseno, qual lado que eu ia escolher? Então, ó, o ângulo que foi dado é 30, então quem ficaria isolado aqui na minha fórmula, ó, seria o raiz de 2. E aí eu multiplicaria, somaria, né, o quadrado de 2 com x e continuaria a minha conta. Perfeito? Entendeu? Então é isso. Lei do seno e lei do cosseno depende muito da hora e da forma como você vai utilizar. Um problema sempre interessante que aparece, e às vezes o aluno que não tem o conhecimento da lei do seno e cosseno pode se perder, é esse, ó. Calcular o raio da circunferência circunscrita a um triângulo do qual um lado AB, ele me deu o lado AB, mede 10 metros, e o ângulo oposto C mede 60. Vamos desenhar um triângulo qualquer aqui, só para a gente poder entender a lógica. Então, ó, vou desenhar um triângulo, vou colocar aqui o lado A, o lado B e o vértice C, né? Esse lado AB ele falou que mede 10 metros e o ângulo oposto mede 60. Obviamente, esse triângulo aqui vai estar inscrito numa circunferência onde o raio eu não conheço e é ele que eu quero calcular. Então, se você não conhece a lei do seno e cosseno, esse exercício fica difícil. Mas, se você conhece a lei do seno, matou o exercício. Por quê? Lei do seno vai envolver uma razão entre o lado, seno do ângulo e o dobro do raio. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, ó, 10 ao meu lado. Ele está de frente para o ângulo de 60 graus. Então, eu vou dividir por 60 e isso vai dar, ó, 2R. Eu só tenho que saber agora quanto que é o seno de 60.
Seno de 60 naquela tabelinha nossa do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, isso aqui é a mesma coisa aqui. Então, antes de fazer isso, eu vou multiplicar em cruz, então ficaria assim, ó, 2R vezes o meu seno de 60 é igual a 10. Então, o seno de 60 que estaria multiplicando o R aqui, ele vai vir para cá, dividindo, tá? Então, vou fazer isso. E na sequência, depois eu passo dividindo o 2. Então, vamos lá. 2R vai ser 10 dividido por raiz de 3 sobre 2. Edu, como é que eu faço quando eu tenho divisão de fração? Você copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, 2R é igual a 20 dividido por raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, aqui eu posso escrever, vou colocar para o lado de cá, muito apertado ali, vou escrever assim, ó, R igual a 20 raiz de 3, e o 2 vem para cá multiplicando, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa, eu posso simplificar aqui, isso dá 10 sobre raiz de 3. Então, esse seria o raio, tudo bem? Porém, Edu, não pode deixar a raiz no denominador. Então, o que a gente faz? Multiplicamos por raiz de 3 em cima e embaixo e chegamos à solução do nosso problema. Ou seja, quanto vai ser o raio? 10 raiz de 3 dividido raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. Então, essa é a medida do raio. Ou seja, eu consegui calcular a medida do raio conhecendo aí a questão, né, só de um lado e de um ângulo. Ok? Então, se você curtiu esse vídeo e gostou, e não quer saber da onde que veio essas fórmulas, você pode já parar, sair, não esquecer de deixar o seu curtir, o seu comentário, o seu likezinho aí, que é muito importante para nós, tudo bem? Mas se você quer saber mais, Edu, por que essa fórmula, de onde veio? Continua comigo, que agora eu vou fazer para você a demonstração. A lei do cosseno, como é que se chegou a essa situação? Então, dado um triângulo qualquer, eu vou traçar uma altura, tá? E sabemos que a altura forma um ângulo de 90 graus com o seu pé. Então, eu tenho aqui dois triângulos retângulos aqui dentro, ok? Vamos pensar assim, ó. Como eu tenho dois triângulos retângulos aqui, esse ladinho mede A, esse ladinho mede B, aqui mede C. Esse aqui é um ângulo dado, tá? Vamos colocar aqui como ângulo dado. Então, eu conheço o ângulo do A, do Azão. E essa medida que a altura desceu, ela dividiu num pedacinho chamado X, que eu não sei quanto é, e se tudo isso aqui mede C, aqui seria C menos X. E aí eu tenho, então, dois triângulos. Eu vou ter aqui o triângulo A, e vamos chamar aqui de ponto D, tá? ADC, que é um triângulo retângulo, e eu vou ter um outro triângulo aqui, também retângulo, que eu vou chamar de CDB, tá? Então, esses dois triângulos são triângulos retângulos. Se são triângulos retângulos, eu posso aplicar Pitágoras aqui, ó. Como assim, Edu? Isso aqui é a minha hipotenusa, está de frente para o ângulo reto, então eu vou escrever aqui, ó, B quadrado, certo? E eu tenho aqui agora o H ao quadrado mais X quadrado. Então isso aqui é uma relação envolvendo lado e esses dois elementos que eu nem conheço, que eles não fazem parte do nosso exercício. O nosso exercício só tem aqui os lados e o ângulo. Essa parte de dentro é para a gente poder desenvolver e chegar na forma. Tá. Do outro lado aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa, que é o A, que está de frente, o ângulo reto, e sobrou para mim aqui o H quadrado mais C menos X, tudo isso ao quadrado. Tranquilo? Então, nós temos aqui duas equações com um monte de variáveis, e o que eu quero, na verdade, é calcular, mexendo com o A, com o B e com o C, e com esse ângulo. Observe que eu tenho H quadrado nos dois. Então, se eu isolar o H ao quadrado aqui, ó, o que vai sobrar? O H está aqui, o X está somando, vem para cá, então, ó, B quadrado, com a operação trocada, X quadrado. E esse H eu vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó, A quadrado igual. No lugar desse H aqui, ó, eu vou escrever o H que eu acabei de isolar. Ou seja, B quadrado menos X quadrado. Tudo bem até aí? Agora eu vou desenvolver esse produto notável, C menos X ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes CX, mais o quadrado do segundo. Então, até aqui, tranquilo.
Vamos agora juntar e ver o que a gente pode fazer. Sobrou para mim aqui um a quadrado, b quadrado. Esse x menos x quadrado com esse mais x quadrado, isso aqui eu posso cancelar. E aí sobra então aqui mais c quadrado menos 2 vezes c vezes x. Nós quase chegamos na fórmula, mas aí eu tenho um problema. Edu, esse x aqui não é dado no problema, eu não sei quanto é, então não dá para calcular ele. Isso me deu um BO, ou seja, eu estou com um probleminha aqui. Mas vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Vamos olhar só para esse triângulo, onde esse aqui é o meu ângulo dado, que é o A, aqui é 90 graus, aqui nós temos o x e aqui nós temos o b. Qual relação, e aqui tem um h, mas qual a relação que envolveria o lado, que eu até tenho como calcular, com esse lado x aqui e com esse ângulo A? Observe, o B é a minha hipotenusa. O ângulo que está de frente, o lado que está de frente para o ângulo aqui, ele é o meu cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Nós sabemos que o cosseno de um ângulo qualquer, ele é a relação do cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é b. Nossa, Edu, consegui calcular o valor de x lá, ó. A gente pode isolar o x ali e dizer que x é b, passa para cá multiplicando, com a operação contrária, cosseno do ângulo A. Perfeito, matei o exercício. Como é que funciona agora aqui? Eu venho para cá e vou ficar, ó, a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, menos 2 vezes c, vezes x. Onde o nosso x ali, ó, é b cosseno do ângulo A. E você acabou de encontrar a fórmula da lei dos cossenos. Entendeu? Tá aí, ó, simplesinho de você demonstrar e de entender. Ah, chegou na hora da prova, Edu, eu não lembro a lei do cosseno. O que você vai fazer? Lógico, vai deixar por último, esse exercício por último, mas você pode desenvolver e achar a lei. Vamos demonstrar agora a lei dos senos. Vamos então agora entender algumas coisas aqui. Primeiro, olhando para o nosso ângulo, esse ângulo A aqui, ó, ele está batendo com o B e o C, certo? Então ele está olhando para esse lado BC, E esse ângulo aqui, ele é o ângulo inscrito. Observe que esse B, esse ângulo aqui, ó, ele também está olhando para o B e o C, então esses dois ângulos, eles são congruentes. Isso lá de relações de circunferência, de ângulo inscrito, excêntrico, excêntrico interior, exterior, tá lá, ângulo inscrito, ângulo central. Então, isso aqui é uma relação que eu tenho de lá. Ok. Outra coisa importante é esse ângulo que foi formado novo aqui, ó, esse ângulo C, que não é esse pedacinho não, é esse ângulo todo que foi formado por esse triângulo aqui, ó. Aqui criou um triângulo, tá vendo? Esse triângulo, esse ângulo todo aqui, ele vai ser de 90 graus. Nossa, como assim, Edu? Toda vez que você está olhando para o diâmetro, o ângulo inscrito, esse ângulo central é 180, então esse ângulo aqui é metade. Então aqui é 90 graus. Eu tenho agora aqui um triângulo e esse triângulo aqui é retângulo, ok? Tá. Vamos então utilizar a relação de seno desse ângulo D aqui, ó. Quero calcular esse ângulo D. Que informações que eu tenho? Eu tenho o lado A e eu tenho a hipotenusa. O lado A está de frente para o ângulo, então eu posso escrever aqui que seno desse ângulo D seria a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha lá. Tudo bem? Tá. Trocando de posição esses dois caras aqui, nós vamos ficar assim, ó, com 2R igual a A sobre seno do ângulo D. Edu, mas eu não conheço o ângulo D, mas eu conheço o ângulo A. E aí eu disse que o A e o D são iguais, então daqui eu tiro a relação que A dividido pelo seno do A é igual ao dobro do raio. Se eu fizer esse mesmo raciocínio calculando o ângulo B e depois calculando o ângulo C, eu vou chegar à conclusão de forma análoga que A dividido por seno do A é a razão de B dividido por seno de B, que é a razão C dividido por seno de C, que é igual ao diâmetro ou
o dobro do raio e tá aí a lei dos senos. Perfeito? Curtiu? Gostou? Então deixa aí os 3 Czinhos para nós, curtir, comentar e compartilhar, que é sempre importante. Nosso canal está aumentando bastante, continue com a gente aqui, siga a gente no Instagram, siga a gente no TikTok e um fortíssimo abraço. E toda semana tem vários shorts aqui no nosso canal, mostrando aí várias dicas, tudo em menos de 1 minuto. Um abraço, fique com Deus, bisu do Ledu!